vamos fingir que não estamos felizes? Porque se os deuses nos veem felizes, eles ficam com inveja e vêm ferrar a vida da gente. Não existe felicidade no sentido positivo, mas no sentido negativo. O calcanhar de Aquiles do problema humano é a emoção. São como no caso dos biodemos, né? Sofia não tem a valoração da emoção e não teme nada. Sofia age como um verdadeiro computador. Isso aqui não poderia ser uma forma de, no futuro, a gente tentar trabalhar a existência de uma maneira mais decente? Avatares falaram de êxtase espiritual, de Ananda, o exercício constante da alegria. Como é que diabos alguém pode ficar em êxtase, ainda que esteja mergulhado no oceano com fezes até o nariz? Queria pautar aqui uma outra reflexão contigo, mas tem a ver com a questão da felicidade que os antigos não conseguiram responder adequadamente, ou se responderam, a posteridade não soube entender. Mas qual é a grande questão? E eu vou me utilizar de um outro filósofo disruptivo, ou outro filósofo fora da caixinha, além do próprio Soren Kierkegaard. Eu poderia falar de Nietzsche, mas eu vou falar do preceptor de Nietzsche, que é Schopenhauer, né? Schopenhauer, por que eu vou fazer essa questão? Eu vou falar da felicidade e vou tentar entender a questão entre a emoção e um mínimo de emoção que o ser humano pode formatar para que ele possa, doravante, criar uma situação existencial mais decente. Vamos contextualizar. Schopenhauer, ele defendia a tese de que toda a felicidade ela é negativa, jamais positiva. Por quê? Porque se nós partirmos da premissa de que qualquer desejo humano ou qualquer atitude que venha a gerar satisfação é produto de um desejo transitório, ou seja, eu tenho um desejo aqui, que é a condição prévia do prazer, né? Aí esse desejo é satisfeito, aí no nanosegundo seguinte, eu já estou com um novo painel de desejo sendo formado. Aí eu vou ter que lutar agora para satisfazer esse desejo, ou seja, essa roda do samsara, você cria o desejo, se satisfaz, no minuto seguinte você entra num estágio de insatisfação, aí tenta satisfazer o desejo, ou seja, não para isso. Aí a premissa dele qual é? Não existe felicidade no sentido positivo, mas no sentido negativo. É uma ausência, é uma carência, é uma falta que nós não temos e por uma questão de idealização, a gente projeta uma felicidade onde ela não se aplica no horizonte da vida, pelo menos no horizonte da vida onde nós estamos aqui estabelecidos. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Partindo disso que Schopenhauer refletiu, e outros também, mas eu acho que ele foi o que mais emblematizou isso, levando em conta que o problema humano, ou o calcanhar de Aquiles do problema humano, é a emoção, e levando em conta a presença não, mas a existência de seres que não são baseados num protocolo mental, num algoritmo voltado para a emoção, como no caso dos biodemos, né, e outros seres, a ausência de emoção, ou pelo menos uma proto-emoção, ou um proto-sentimento voltado para a empatia, mas com a predominância de um tipo de giro mental, né, de circuito mental muito mais voltado a como um computador procede, né, com a entrada, processamento e saída de dados, mas deixando ao ser humano apenas uma pequena faixa diminuta de emoção, ou emoção-sentimento, ou atitude baseada numa percepção do todo, mas que tenha que forneça uma têmpera emocional. Isso aqui não poderia ser uma forma de, no futuro, a gente tentar trabalhar a existência de uma maneira mais decente? Eu não estou me referindo a uma ausência emocional por completo, eu estou me referindo a um mínimo estabelecido para que o ser humano, pelo menos, ele não fique tão frio, como em algumas leituras que a gente faz, na atitude até mesmo de seres como Sofia, que, até onde eu pude compreender, Sofia não tem a valoração da emoção e não teme nada. Sofia age como um verdadeiro computador, analisando causa e efeito. Aí, na causa e efeito, ele projeta uma ação,
dentro desse circuito fechado. O que você tem a dizer sobre isso, brother? Olha, Schopenhauer é tido como um filósofo, entre aspas, pessimista, exatamente porque talvez ele tenha sido extremamente profundo e quando, por meio do viés filosófico, a consciência humana mergulha realmente em profundidade, não tem mesmo outra opção a não ser esbarrar na estupefação que Jesus, o ressuscitado, falou lá para Tomé no Quinto Evangelho, né? Ou perceber que, de fato, a felicidade, no modo como apontamos, é um vício estúpido, sentido em pleno inferno, e que, portanto, quem sente é porque não tem consciência que está no inferno e é iludido e cego a tal ponto que pensa que é feliz, ainda que esteja mergulhado no oceano com fezes até o nariz. Antes de Schopenhauer, os estoicos, os epicuristas, né, eles foram a fundo também nessa questão e realmente sentir-se feliz no mundo caótico é uma atitude totalmente indigna e indecente de um filósofo. Então a coisa é meio pesada. Né? E exatamente por isso, ao longo dessa trajetória que a vida meio que me obrigou, mas ainda assim assumo eu as consequências, de vez em quando estar falando bobagens, como agora estou, eu sempre digo que eu não me permito, nem de longe, buscar essa coisa de felicidade. O máximo que eu me permito é a autorrealização do exercício da paz em mim. Não é a paz de Jesus também. A paz de Jesus é a paz de Jesus. A paz de cada um de nós tem que ser trabalhada na gente, como Jesus trabalhou nele a sua paz. Né? Claro que quando a gente abraça alguém desejando paz, a gente, entre aspas, se enche de energia, de fragrância, e inunda a pessoa a quem a gente abraça, como também a gente pode receber de quem nos abraça isso. Mas a paz tem que ser trabalhada na intimidade. E, de fato, se bem entendi, José, a pergunta, até o ponto em que você a colocou, né, é totalmente inadequado, se não imoral, nós olharmos para as religiões do mundo e observarmos que há algo de muito errado naquilo que os reveladores dessas religiões introduziram. Por quê? Porque, em pleno caos, esses avatares falaram de êxtase espiritual, de Ananda, o exercício constante da alegria, de entrega. Mas como é que diabos alguém pode ficar em êxtase se tem um irmão humano ferrado ao nosso lado? Mas é isso que as religiões nos conduziram, né? E assim, nesse estado, a tal da felicidade tem que fazer parte. Senão você não enche o seu corpo de hormônios, entre aspas, de felicidade, e o tal êxtase não vem. Então, realmente é algo absurdo o modo como até agora nós, seres humanos, fomos colecionando as nossas certezas, as nossas verdades. E é muito complicado perceber que são vozes solitárias, como a de um Sêneca, de um Epicuro, de um Schopenhauer, caras que dizem, olha, não é bem assim. Ah, esses caras são pessimistas, esses caras são chatos, é pé no saco. Não são, não. São pessoas que viveram plenamente as suas vidas, né? São pessoas que se realizaram, mas que tiveram noção de que tem algo de errado, que há feridas na realidade, há feridas na vida, e há feridas em nós, por isso que o desespero
o nosso desespero, a nossa luta para se curar, né? Então, de fato, nós não somos ainda a humanidade que vai homenagear a vida com o sapiens sapiens, com a sabedoria. Nós estamos sendo ainda os homens e mulheres que estão sobrevivendo ao Homo sapiens, aquele sensitivo que tinha percepção, ao Homo intelligence, aquele que, além da percepção, tem uma noção das coisas, mas não quer dizer que essa concepção esteja correta. Porque o sapiens sapiens é aquele que verifica e checa se essa percepção, se essa concepção que veio junto com a interação com a realidade, se ela é minimamente correta ou decente de ser sentida por um ser humano. Eu tenho dito em palestras que eu sei que eu firo as pessoas quando eu digo: estou num avião, caiu o avião, morreu todo mundo e eu escapei. Eu digo: Deus, muito obrigado. Obrigado pela... E o resto que morreu, será que é decente eu rezar desse jeito? Porque o que é que eu estou pensando? Eu estou pensando que Deus me ajudou e não ajudou o resto. Né? Então, assim, são concepções totalmente absurdas as que as religiões ensinaram. E por isso que a filosofia é importante, mas a filosofia ela tem que ser um pouco antipática em relação às coisas como elas estão postas. Eu acho um barato quando eu vejo filósofos fazerem sucesso, né, com receitas de blá, 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 mas que as pessoas saem felizes e blá, blá. Tudo bem, faz parte da vida. Que seja. Mas, assim, o que é que diabo estamos aqui, eu, Josiane e vocês fazendo? Né? É cutucando com uma vara muito curta uma onça que vive com dor de dente e que fere todo mundo, que é essa coisa chamada vida. Né? Para a gente poder compreender os fenômenos da vida, nos moldes em que ele se dá, e perceber, sim, nós temos momentos agradáveis, maravilhosos, e devemos transformar isso em memórias emocionais maravilhosas. Como Josiane falou na do início, o budismo diz que o eu da gente não existe, é só uma somatória dessas memórias e dá uma falsa sensação de eu, porque na somatória das memórias está lá você presente em todas, então você viveu aquilo, você se acha um eu, que seja. Mas nós somos um tipo de eu, nem que seja um eu ilusório. E esse eu ilusório pode se sentir não feliz, mas digno. O grande objetivo da espiritualidade verdadeira, segundo o que penso e segundo o que tenho trocado ideias com alguns amigos espirituais, não é essa questão de felicidade, não é a questão de crer em Deus, não é a questão de obedecer, não é isso, não. É tentar ser decente, ainda que você não consiga. Mas é o tentar. E o que é ser decente? Pô, é decente eu agradecer a Deus. Se estava eu e fulano ali na esquina, caiu um troço, ele morreu e eu... Não. É decente de minha parte agradecer a Deus e fulano e a família dele. Não é decente isso. Mas isso vai de encontro ao modo humano de rodar na sua cabeça o conceito, a concepção de Deus e como ele tem, né, interagido com isso. Por que o ser humano diz, putz, que bom que isso não caiu em cima de mim, mas coitado, matou fulano. Isso aqui é uma outra atitude mental do que você dizer, Deus, obrigado, e fulaninho que se vire aí para entender por que ele foi, eu estou aqui. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se é que eu entendi a sua pergunta no nível em que você a situou no final, né? Eu acho que buscar a decência frente a nós mesmos, né? Buscar, entre aspas, a paz, ou construir a paz que a gente precisa para poder manter o nosso inconformismo aceso. Não é inconformismo revolucionário, não tem mais tempo de revolução. As revoluções só são aquelas que ocorrem lenta e silenciosamente no íntimo de cada um de nós. Essas são as verdadeiras e as que podem produzir alguma coisa. As que querem destronar um rei para colocar outro no lugar, isso é estupidez substituindo estupidez. Muda o direcionamento, as cores, os traços, mas é a mesma porcaria. Mas, assim,
A filosofia pode e deve, e sem ela nós estamos ferrados, porque é o único instrumento que a gente tem para tentar, através do escrutínio constante, encontrar o nosso ponto de equilíbrio psíquico nessa história toda. E penso eu que ancorar a nossa existência ao questionamento constante, se estamos alinhados com aquilo que a gente acha decente e se temos algo de paz e equilíbrio em nós para mantermos aceso o nosso inconformismo ético, também preocupado com a decência pela vida, esses são as duas maiores componentes que um psiquismo esclarecido deve ter. Aí alguém diz, e o amor? O amor já está inserido na decência, pessoal. Não é o contrário, não. Porque às vezes a gente ama muito alguém e a gente é indecente com a pessoa que a gente ama. Às vezes a gente... Então, assim, a decência, a dignidade, essas noções já trazem consigo a regra de ouro que Josiane falou lá no início, já trazem consigo a noção de carinho, ternura, amor, respeito. Isso sim. Josiane e Elan, podemos afirmar, então, que a felicidade, como a humanidade conhece, é uma grande ilusão, assim como essa nossa realidade é? Não penso que seja uma ilusão, não é essa a questão. Nós, seres humanos, fomos e somos a primeira estirpe, a primeira espécie a sentir esse tipo de coisa. Os demos nunca sentiram essa coisa chamada felicidade. Os gregos tinham como base da sua educação o seguinte: vamos fingir que não estamos felizes, porque se os deuses nos veem felizes, eles ficam com inveja e vêm ferrar a vida da gente. Então, os gregos fingiam, quando tinham qualquer noção de felicidade e de alegria, eles disfarçavam com medo de que os deuses estragassem aquele momento, porque eles não tinham como sentir isso. Isso está na mitologia. Então, vejam bem, se isso for, entre aspas, um contexto real, e parece que é, esses seres desse universo vizinho, eles não conseguem nem sentir isso que a gente aqui está chamando de ilusão. Mas é uma ilusão no sentido filosófico, porque, de fato, quando você se sente feliz, no aspecto emocional, seu corpo se enche de hormônios e você se sente feliz. Se alguém disser, Rogério, você é muito bonito, mesmo que esse alguém tenha dito isso para me sacanear, mas basta que eu acredite, eu vou dizer, sou. Se eu acreditar, o meu organismo me enche de hormônios de prazer, eu vou ficar feliz porque alguém disse que eu era bonito, ainda que isso não seja verdade. A natureza da criação na qual nós existimos, ela é tão maluca que ela é plástica, ela não consegue definir-se, ela é maia, ela é uma matrix. Maia e matrix quer dizer a mesma coisa. O maia, sânscrito, hindu, é porque não existia a palavra matrix. Mas é a mesma coisa, é a ilusão. A matrix causa a ilusão através da pílula azul. Maia causa a ilusão através da sensação da vida que a gente tem. Mas se o momento é agradável, aquela sensação de felicidade naquele momento, isso não é falso. Emocionalmente é verdadeiro. E torno a dizer o que já disse anteriormente, nós humanos precisamos, sim, colecionar as nossas memórias emocionais, só que a gente precisa dignificá-las. Claro que você, quando está num grande momento, com alguém que você ama, com seus amigos, sua família, você está tendo momentos de felicidade, de prazer. Sim, isso é real. O que não pode é você transferir aquela sensação para todos os instantes da sua vida, já que aquilo ali é uma ilha que você está vivendo. É um privilégio, porque 90% das pessoas que estão no mesmo planeta que você estão ferrados, não tem nem água para beber e tomar banho. Essa consciência, esse nível, por isso que a política é a arte mais importante das muitas artes que o humano precisa
lidar com ela durante a vida, porque a política é que move tudo. Mas quando você se ilude, quando você se alinha com algo que é do mal e você pensa que é do bem, você se liga a egrégoras terríveis, e quando esse corpo morre, o seu eu espiritual vai se defrontar com a estupidez, com a ilusão que você em vida praticou. Sim. Eu não teria muito a acrescentar, apenas enfatizar esse aspecto que você mencionou, porque uma felicidade plena, absoluta, ela é impraticável na Terra em função do tônus vibratório mutante que é a vida material. Mas você pode amealhar momentos de felicidade, você pode colecionar, você pode assimilar momentos de uma razoável plenitude, mas eu penso dessa forma, tem que ser consciente de que isso vai passar em momentos não tão adequados, vão emergir. Mas isso não quer dizer que você não possa ter momentos felizes e guardar isso no interior da sua alma. A sua alma vai recolher isso como um patrimônio indelével, né? Agora, também é aquela velha questão que está no Shiva Samhita. Quando se diz que o universo é permeado pela angústia, o Shiva Samhita quer dizer que, implica dizer que vai ser um pouco mais de problema ou de dissabor, mas isso não implica que não haja a vivência de momentos salutares ou de momentos mais aprazíveis, né? Eu, pelo menos, penso dessa forma.